Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu. Eu sou a Ana Fujita e sou convidada hoje para a nossa conversa com Manuela Vilarinho, a fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. Oi, Manuela, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do On The Rocks. É um grande prazer estar recebendo você, uma pessoa tão respeitada, que já tratou de diversos atletas brasileiros, tem grande conhecimento na área da fisioterapia. Muito obrigado por estar tendo esse papo com a gente, poder esclarecer um pouco a galera da escalada sobre o que é o trabalho de uma fisioterapeuta ligado ao esporte. Obrigada a vocês, Eliseu e Ana. É uma grande oportunidade estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho com a escalada com vocês e como fisioterapeuta. E uma honra também. Obrigada pelo convite. Manuela, quem eu chamei hoje para me ajudar aqui é a Ana, que você a conhece, é médica, porque eu sou completo ignorante nessa área, né? Então, para a gente não passar vergonha, eu chamei uma assessoria técnica aqui. Passar vergonha junto. Até parece. Que bom. Manuela, eu gostaria que a gente começasse a conversa você explicando como que você se envolveu com a escalada, né? O que fez hoje você trabalhar com a seleção brasileira, com diversos atletas de ponta, como que foi seu envolvimento com o esporte? Ok. Bom, antes mesmo de eu começar a graduação, eu sempre fui uma pessoa ativa. A escalada veio um pouquinho depois, eu comecei a escalar meio tarde, comecei em 2014. Mas desde que eu comecei a escalar, deixa eu contar um pouquinho da minha história, porque vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Eu morei um tempo fora, eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Lá eu não escalava, mas eu sempre tive a vontade de conhecer a escalada, enfim. Mas acabei indo para outros esportes, corria, fazia muito yoga, praticava muito yoga, fazia trilha, sempre gostei de acampar e tal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, para a Selva de Pedras, em São Paulo, eu conheci, falei, poxa, vou conhecer a escalada, vou para um ginásio. Acabei indo para Casa de Pedra e foi onde, nossa, um novo mundo assim se abriu e eu conheci muitas pessoas que tinham muito a ver comigo e me ajudou muito assim na adaptação em voltar a São Paulo, voltar a viver em São Paulo, voltar para o Brasil. O fato de ter viagens assim de fim de semana, de ter esse contato mais regular com a natureza, enfim, foi incrível. Me ajudou bastante, salvou assim a vida, na verdade. Então, nesse processo de mudança para o Brasil, eu tive que refazer minha graduação. Eu comecei a estudar nos Estados Unidos, eu morava em São Francisco, estudava na San Francisco State University. E aí decidi voltar para cá, tive que refazer tudo. Não deu para aproveitar os créditos que eu tinha feito lá. Então, desde o início da graduação aqui no Brasil, como eu já escalava, eu falei, gente, poxa, não tem muita coisa, né? Não tem muito fisioterapeuta que trabalha com isso. Uma das grandes referências aqui no Brasil, acho que é o Pablo Escorza, que foi embora também, mora na Espanha. E então o interesse foi crescendo. E aí, conforme eu ia estudando a fisioterapia, eu ia também procurando fisioterapia ou cursos ou coisas dentro da escalada para fisioterapeutas. E, enfim, fui me desenvolvendo como escaladora e como profissional, né, fisioterapeuta também. E foi assim também que eu fui conhecendo o mundo dos fisioterapeutas e ortopedistas que trabalham com escalada, né? Infelizmente não tem muitos aqui no Brasil, então a maior parte deles na Europa, Estados Unidos e Canadá. E aí eu descobri que tinha um curso, um curso sobre lesões na escalada com o Volker Schoffel, que é o médico da seleção alemã, que é um cara super envolvido com a escalada, é um grande escalador também, um cara super forte. E aí eu decidi fazer esse curso com ele, foi o ano passado, só esse curso dele. E foi incrível, assim, de saber que eu, mesmo estando tão longe dessas pessoas, dessas grandes influências mundiais, eu consegui acompanhar direitinho até, sabe? Tipo, pelos artigos científicos que eu achava, pelos livros que eu mandava amigos trazerem para mim dos Estados Unidos ou de fora. Então foi muito estudo, muita busca, assim, coisas que eu tive que fazer sozinha, né? E
Depois de me formar, eu acabei me graduando e em 2017, aqui no Brasil, eu já trabalhava numa clínica de fisioterapia em São Paulo e eu fazia um estágio observatório no HC, no Centro de Medicina do Esporte, com o Malcolm Boteon. O Dr. Malcolm foi convidado também para ser o médico da seleção brasileira. E aí eu também recebi o convite para ser fisioterapeuta da seleção brasileira, porque lá nesse Centro de Medicina do Esporte, do HC, eu já tinha contato com alguns escaladores. E nisso tudo também nasceu a parceria entre a clínica onde eu trabalho hoje, o Instituto Nishioka, com a Associação Brasileira de Escalada, onde a gente oferecia tratamento para alguns atletas e alguns associados tinham desconto também. E foi assim que eu comecei. Então foi um interesse pessoal que cresceu e virou esse convite para trabalhar com a seleção, que tem sido incrível, assim. Tem sido um grande aprendizado e é um esporte que eu gosto muito, né? Então, adoro fazer isso. E você atende, além da seleção, atletas que te procuram com alguma lesão, é isso, Manuela? Atletas amadores, sim, sem dúvida. Acabou que no boca a boca as pessoas foram falando, tem a físio que escala, a físio da seleção, e assim eu acabo recebendo mais e mais pacientes também, que são das academias, pessoas, algumas vão para a rocha, outras não vão, outras fazem alguns campeonatos, enfim, ainda, e assim vai. Manu, agora uma dúvida que eu tenho, acho que desde que eu comecei a escalar e ver mais as pessoas escalando, existe escalador sem lesão? Isso é possível? Você já viu algum? Onde eles vivem? O que eles comem? Olha, eu vou falar, atletas sem lesão é raro. Tipo assim, eventualmente alguma coisa aparece. E conforme a gente vai envelhecendo, né, os anos vão passando, a gente fica um pouco mais, né, prono a ter alguma lesão ou sentir alguma dor, enfim. É fisiológico, é o nosso, né, a gente vai envelhecendo com o passar dos anos. Mas, não conheci nenhum sem lesão. Nem escalador profissional, nem escalador amador, nada. Manuela, na sua experiência no trato do escalador, as pessoas se machucam mais treinando ou escalando mesmo, praticando o esporte? Treinando, normalmente é treinando. É mais no treino. É que assim, olha, vamos falar, a escalada de competição é outro mundo, cara. O que eu vejo lá fora, os nossos atletas que, né, foi uma transição, não foi? Eles deixaram de ser atletas muito bons brasileiros e se tornaram os atletas profissionais que conseguem viver um pouco mais disso, né? Sem ter que trabalhar full time, ter que dividir treino com trabalho. Isso era uma coisa nova para nossa seleção. Então, e lá fora também, lá fora é uma loucura, tipo, eles são muito fortes, eles são muito dedicados, conseguem dedicar 100% do tempo deles para isso. Então, é bem diferente, assim. Da maneira como eu vejo, na verdade, o atleta profissional, a pessoa que realmente tem uma preocupação com desempenho, com alta performance, é outro mundo realmente, né? São pessoas realmente que convivem muito mais com a dor, convivem muito mais com a lesão, e não somos nós, né? Assim, eu, você, a maior parte das pessoas que frequentam uma academia, ou que escala em rocha, ou que, enfim, que está andando por aí. Do Exato. ponto de vista, para nós, os atletas amadores, as pessoas, os aficionados, as pessoas que gostam, embora você e eu, a gente não conheça pessoas que nunca tenham se lesionado, isso, teoricamente, você acha que é possível? E na prática, o que nós poderíamos fazer para evitar
ter esses períodos de lesão e que, na verdade, são os períodos que você deu 2 passos para frente e dá um para trás, né? Olha, eu acho que o ideal é tentar achar o equilíbrio, né? Eu acho que normalmente, como eu já falei, as pessoas normalmente se machucam treinando. E o que acontece quando você está numa parede, né, uma resina? Você tende a ter um volume maior. Então, acho que se atentar ao volume do seu treino, você se dá o tempo de ter uma adaptação para ir aumentando o volume aos poucos. É quase como uma dança, né, Ana? Tipo, a gente não consegue evoluir do nada, você tem que ir aos poucos mesmo, você tem que ter tempo para se recuperar. Eu acho que fazer outros exercícios também é importante. Fortalecimento global, não dá. Infelizmente, eu acho, né? Para mim, infelizmente, mas muitas pessoas só escalam, só querem escalar. E tudo bem, você vai conseguir escalar, tá? Tem gente que consegue chegar num nível muito alto, né? Só escalando, sem fazer nenhum fortalecimento, nada. Mas eu acho isso meio arriscado. E pelo que eu vejo, né, normalmente mais lesões aparecem se a pessoa não é muito atlética, assim, não tem esse perfil de treinar um fortalecimento que seja 3 vezes na semana, sabe? Então, acho que para um escalador amador, eu acho que isso ajudaria a manter as lesões um pouquinho, diminuir um pouco a frequência de lesão, mas acho que uma coisa importante, o importante mesmo a se ater é o volume de treino. A pessoa, o escalador, identificou uma lesão. Meu, machuquei de verdade. Sei que, rompi alguma coisa, tá doendo muito. O que eu faço primeiro? Eu vou no médico, vou no fisioterapeuta ou vou no pai de santo? Cara, se é uma lesão séria, tipo uma ruptura de um tendão, você vai ver que alguma coisa tá muito errada, né? Ruptura de bíceps, do tendão na cabeça longa do bíceps é comum. Você tem que ir para o médico, você tem que ir para um hospital. Eles vão te direcionar, porque assim, na fisioterapia a gente pode começar bem precoce também, mas você vai precisar de medicamento, vai ficar com dor, e dependendo do caso, vai precisar de uma cirurgia, enfim, vai precisar de uma reparação cirúrgica, né? Então depende, porque tem gente que é muito durona, eu acho que na escalada isso é bem perfil, né, do escalador, que tem gente que, não, senti um pouquinho, mas tá tudo bem, eu vou continuar escalando, eu vou tentar de novo. Isso às vezes pode ser ruim, né? Tipo, de deixar passar um negócio que é sério. Então, assim, eu acho que tentar se guiar pelo fato de sentir uma dor depois do treino, uma dor no dedo, sei lá. Se ela ficar 1, 2 dias, 3 dias, ok, vai levando, faz um gelo, faz o que você tem hábito de fazer já para se cuidar. Mas se ela perdurar por mais disso, se ela durar muito, né, 1 semana, 2 semanas, se for se estendendo, aí eu procuraria um profissional da saúde. Eu acho que, assim, em relação a procurar quem procurar, depende. Você tem médico da sua confiança por perto? Ok, vai para ele. Eu acho que é difícil falar para vocês decidirem o que é uma lesão séria ou não, né? Isso eu acho meio arriscado eu falar, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento do próprio corpo. Tem gente que vem porque ouviu um estalo, que na verdade não foi nada, foi só um estalo. Não veio nem acompanhado de dor, sabe? Então é muito difícil falar. Depende de como essa pessoa realmente cuida do corpo dela, como ela se conhece. Mas tem alguns que podem procurar, dependendo da queixa, podem procurar direto um fisioterapeuta, que acontece muito na minha experiência clínica. Esse fisioterapeuta deveria conseguir fazer um diagnóstico diferencial, então tirar todas as lesões que sejam mais sérias, que podem ser um comprometimento mais sério, realmente, que precisa de uma atenção médica e medicamentosa, e seria o ideal, né, que esse profissional fosse capacitado para isso, para fazer esse diagnóstico diferencial, que é muito importante. Porque às vezes pode ser uma coisa séria que não esteja relacionada com a escalada e aconteceu durante um treino, né, sabe? Pode já ter sido de alguma queda que essa pessoa tomou lá atrás, enfim. Então, essa resposta não ficou muito boa, mas é isso, é difícil de falar exatamente para quem você tem que ir.
Eu acho que depende do que você tem disponível na sua região, mas pode ser o médico ou o fisioterapeuta. Acho que o pai de santo eu deixo de lado. Manu, uma coisa que eu percebo também é que, da mesma maneira que em outras áreas do conhecimento, tem ondas, né? Do que é legal você fazer e do que não é legal você fazer. Com as Então, dietas, né? isso. Então, por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás era absolutamente indispensável que a pessoa fizesse alongamento antes e depois do exercício. Aí depois veio uma discussão de que não, se você alonga antes ou depois, lesiona a fibra, sei lá, enfim. Aí virou que não podia mais. E para mim uma coisa, a dor é do lactato ou não é do lactato que se acumula, do ácido lático que acumula no músculo. E depois a liberação miofascial. Enfim, são vários ondas de conhecimento, né? É E muita coisa. tem aquela coisa do tipo, não, se tá doendo, você não pode mais, você tem que entrar em repouso absoluto durante sei lá quantas semanas. O que é Não. que é agora aquilo que nesse momento é o melhor conhecimento que se tem a respeito dessas questões polêmicas. Então, movimentação com dor, aquecimento, alongamento, alimentação, o que é o top nesse momento, que a gente sabe que daqui a um ano pode não ser, mas Pode mudar. hoje. Olha, eu vou falar primeiro de uma área que todo mundo vem com essa mesma dúvida, assim, da movimentação com dor. E é porque também, o motivo de muitos escaladores não irem ao ortopedista é porque o ortopedista normalmente pede para parar. Toma um anti-inflamatório, para por 2 semanas. Aí a galera fala, não, ele só pode estar errado. E, de novo, eu, como fisioterapeuta e como escalador, eu acho que eu compreendo um pouco mais a demanda do esporte, né? Então, assim, eu sei que eu consigo pedir, depende do perfil do paciente também. Eu posso pedir para alguns pacientes que têm dor, fazendo algum movimento específico da escalada, eu falo, olha, beleza, dói só quando você faz esse movimento? A gente começa um processo, um programa de reabilitação, faz lá os exercícios da físio, enfim, fortalece, mobiliza, faz o que precisa fazer. E em relação à escalada, que é quando ele sente dor, eu peço para ele talvez escalar num nível mais baixo, ou evitar fazer alguns movimentos específicos, mas raramente eu peço para parar de escalar. Então, assim, tem como a gente driblar um pouco isso sem perder tanto o condicionamento, sabe? Porque, poxa, a escalada a gente perde, né? Você para 1 semana, você já sente, ou 2 semanas, você já sente bastante. Então, acho que em relação ao movimento com dor, é mais isso. Eu não acho que é, de novo, procurar um profissional e vocês vão achar o caminho certo juntos, né? Porque a pessoa que sente a dor, ela que vai me relatar. Quando que isso aparece, como que aparece, é num reglete, é no abaulado, é no punho, entendeu? Então, acho que o movimento com dor não é sempre ruim. Não é uma coisa que a gente foge na fisioterapia. Mas, de novo, depende do caso, depende da lesão. Mas muitas vezes a gente fala uma escala de 0 a 10, 0 dor nenhuma, 10 uma dor absurda. Se for uma 10, 3, 4 e ela se mantiver lá, a gente manda ver, trabalha, mas depende do caso, não é para todo mundo, tá? Em relação à dieta, acho que não é muito a minha área. Vou falar então do alongamento primeiro. Escalador, assim, os de competição, enfim, a galera de alta performance, os caras precisam ser flexíveis e fortes. Tipo, flexibilidade tem que vir no pacote. Quando você treina essa flexibilidade, aí no ponto de vista, né, fisiológico, o ideal é você ter um dia de treino ou um horário de treino de flexibilidade. E antes do seu treino de escalada, você pode fazer alguns exercícios de flexibilidade, de alongamento, mas não sendo aquele muito estático, onde você mantém por muito tempo, sabe? Você faz algumas coisas que sejam mais parecidas com exercícios de mobilidade do que de flexibilidade, de alongamento estático mesmo.
Mas, assim, outras atividades que complementam bem a escalada, eu acho que yoga, que é uma coisa que trabalha fortalecimento e flexibilidade e mobilidade. Então, é mais ou menos por aí. Acho que o que é pessoal que eu via em academia, vejo muito em academia ainda, é fazer aquela quase 1 hora de flexibilidade antes de começar a escalar, e aí realmente pode ser ruim. Você vai estar entrando com essa musculatura muito... Você perde um pouco do potencial de força, né? Depois de fazer muito alongamento, assim. Tem aquela coisa de rompimento de fibras, isso tudo ainda é real. Manu, você citou o Pablo, né? Como o Pablo foi um dos pioneiros da biomecânica no Brasil. Pô, Sim. eu imagino que existam outras correntes de tratamento, né? Outras linhas de pensamento na fisioterapia. Você podia explicar para a gente as principais e como que elas trabalham? É que, assim, realmente existem muitas linhas, e nenhuma delas, eu acho que não existe uma superior nem nada, eu acho que só existe aquele público que vai preferir alguma coisa mais passiva, outros vão preferir alguma coisa mais ativa, depende. Ativo e passivo, dizendo que ativo o paciente faz bastante coisa, bastante exercício. Passivo é quando o paciente fica mais deitado numa maca e o fisioterapeuta que vai trabalhando. Hoje em dia, assim, na fisioterapia, eu acho que no mundo, a osteopatia é uma das grandes, que aqui no Brasil é uma especialidade do fisioterapeuta ainda. A quiropraxia é outra, né? E a fisioterapia, a reabilitação ortopédica esportiva, que eu não foco muito em nenhuma dessas outras técnicas. Eu uso outras técnicas dentro da fisioterapia, que existem muitas. Pensa que o fisioterapeuta ele tem lá uma malinha de ferramenta e ele pode adicionar quantas ferramentas ele quiser nessa mala. E cada paciente vai ser de um jeito e vai responder de um jeito a cada uma dessas ferramentas. Então, eu não posso usar uma só para todo mundo, certo? Então, assim, a osteopatia, ela tem a tendência de trabalhar o paciente de uma maneira global. Até onde eu conheço, a osteopatia não trabalha tanto com exercícios de fortalecimento, mas aí depende. Se o osteopata é um fisioterapeuta, como o Pablo, eu acredito que trabalha já com essa parte de fortalecimento também. Então, ele não é aquele osteopata purista, né? Que eu acho que é legal, na minha opinião. Tipo, eu acho que é aquilo que eu falei, é uma maletinha cheia de ferramentas. Né? E eu acho que só vai beneficiar o paciente se você te trouxer exercício, enfim, coisas que ele possa fazer sozinho também no tempo dele, né? Que ele não precise estar com o profissional o tempo todo. Isso acaba dando mais autonomia para o paciente. E aí a quiropraxia, ela faz um pouco mais, ela vem mais da prática de manipulação articular, e vou te falar que eu não tenho um conhecimento super a fundo sobre a quiropraxia ou a história da quiropraxia, mas de novo, normalmente os profissionais não atuam muito com a parte de exercício, né? Então você vai lá, faz o seu ajuste, que tem provavelmente as pessoas sentem um alívio muito grande, em grande parte imediato, e vão seguindo o seu caminho, vão fazer suas atividades, enfim. Normalmente não tem alguma recomendação, uma prescrição de exercícios. O que são as causas, as lesões mais comuns, as queixas que levam o paciente para o seu consultório? Mais comuns continuam sendo dedos, né, mãos e ombro, mas eu tenho visto cada vez mais queixas de joelho, dor no joelho, por causa de movimentos de calcanhar, os drops, né? Tipo, isso, acho que na última reunião que eu tive com o pessoal os outros fisioterapeutas, que todo campeonato mundial a gente faz uma reunião de fisioterapeutas de todas as equipes para discutir, né? Tipo, que lesões que a gente tem visto e que a gente acha que é a tendência. Porque assim como os boulders, enfim, os movimentos durante boulder e lead, eles vão mudando,
perfil, né, dos root setters vai mudando, as lesões também tendem a mudar. Então, a gente realmente viu um aumento de lesões e queixas de joelho, quadril, lombar, que antigamente a gente via muito dedo e ombro. E aqui no Brasil eu tenho visto isso também. Tipo, antigamente era um pouco mais de dedo, ainda é, a maior parte é dedo e ombro, mas tem aparecido cada vez mais joelho, dor no joelho também. E tem coisa que, assim, não tem muito o que fazer. É a movimentação, é o esporte, sabe? Como que você vai evitar fazer um movimento de calcanhar? Como que você vai... Tem hora que você vai precisar segurar no reglete, vai precisar apertar. Então, tem coisa que o esporte não tem como você não fazer aquilo, né? Óbvio que, assim, se você é um atleta amador, você tá ali para se divertir, óbvio que você quer ter uma performance legal, mas, poxa, começou a sentir, né? Deu 2 pegas, tá sentindo? Pra que você vai tentar de novo aquele movimento estranho? Ou, sabe? Acho que aí a gente consegue mudar um pouquinho. Mas se você é um atleta e talvez esse move significa você ganhar uma medalha, você pegar primeiro lugar no pódio, você vai fazer. Manu, as terapias alternativas, né? Algumas reconhecidas, outras mais novas, tem acupuntura, tem fitoterapia, tem umas coisas bem esotéricas, vou ficar imaginando que eu vou melhorar e tal. Isso aí é bem visto no meio da fisioterapia. Você acha que é um coadjuvante interessante ou não? Descarta? Eu acho que depende muito da sua crença, Eliseu. Eu acho que se o cara gosta, se é uma coisa que você leva a sério, eu acho a acupuntura incrível, assim, também. E é aquela coisa, se o cara acredita, grande chance de funcionar também. Agora, se ele vai num profissional e fala, nossa, não me pareceu legal, não tô botando fé nisso, não me passou segurança, não teve aquela aliança terapêutica, né? Tipo, aí você fala, não vai, então não volta. Mas eu acho a acupuntura eu acho incrível para dor, especialmente para ajudar, né, no tratamento da dor. Eu acho ótimo. Eu tendo a fugir um pouco de terapias passivas. Eu gosto de dar autonomia para o paciente. Se eu vejo que é uma pessoa que não tem muito esse lance atlético, né? Eu tento trazer um pouco disso para a vida dela, de exercício, fazer exercício. Mas eu acho legal. Eu pessoalmente gosto de acupuntura, de reiki, e acredito que tem essa troca, mas cada um é cada um, né? Eu não vou impor isso no tratamento de ninguém também. Eu acho que é muito isso, é de profissional para profissional, de indivíduo para indivíduo. Tipo, se a pessoa acredita, se ela bota uma fé naquilo, não manda ver. Eu queria que você comentasse um pouco, você falou dessas reuniões que você tem entre quando tem a Copa Mundial, Mundial dos fisioterapeutas de várias equipes e tal. Como que tem sido para você esse ambiente de conhecer essa outra turma que já tem um profissionalismo maior? Como que é o ambiente, como que é o clima, qual que é a discussão e o que tem de aprendizado para a gente? Olha, o ambiente é super legal, porque eu acho que a escalada, né? Eu acho que todo mundo é muito receptivo, no geral, assim. Acho que não tem, desde o primeiro mundial, na época, o fisioterapeuta da Áustria, da equipe da Áustria, era quem organizava todas as reuniões. E foi super receptivo, deu um convite para todo mundo, mandou e-mail antes do evento começar. Então é bem laid back, assim, é bem relaxado, é um esquema de vamos conversar, vamos trocar ideia, porque realmente tem pouca coisa, tem poucos artigos científicos, poucos trabalhos que são feitos mais na área da fisioterapia, na reabilitação dentro da escalada. A equipe do Volker, da Alemanha, eles publicam muita coisa. Tem bastante trabalho, mas em relação à parte médica, a tratamento ortopédico, cirúrgico, das lesões na escalada. Então, a ideia do Klaus Isler, era fazer com que a gente botasse todas as ideias juntos ali e vamos ver se a gente consegue criar
uma comunidade de fisioterapeutas que consiga publicar mais, talvez, fazer mais trabalhos aí para a gente ter meio que um guia para as pessoas também que não têm acesso a isso, ou que não conseguem ir, ou para os escaladores de academia, escaladores amadores também. Então tem sido bem bacana. As equipes, foi uma coisa interessante que eu descobri, acho que no último Mundial. O Japão em si, tipo, uma equipe super forte, eles não tinham acompanhamento, os atletas não tinham acompanhamento de fisioterapeuta até 3 anos atrás. Tipo, né? Eu achei que eles estavam sendo acompanhados ali há muito tempo. Os físios começaram a viajar com as equipes há 3 anos. Tipo, é recente, sabe? Quando eu descobri que é recente para muita gente, na verdade, está se tornando uma coisa nova, a profissionalização, assim, né, da escalada, e ter uma equipe, poder viajar todo mundo junto, isso é novo para todo mundo. Então, foi muito interessante. E eu acho que, em relação ao que a gente pode aprender com tudo isso, para mim, como fisioterapeuta, é isso, tipo, as tendências, né, de estilo de via e como que isso pode interferir, tipo, causar uma lesão no atleta, ou enfim. Porque assim, né, se tem um estilo de via num campeonato, você eventualmente vai começar a ver isso nas academias também, certo? Então, acaba sendo um alerta, assim, tipo, opa, vamos ficar de olho para isso aqui. E como alertar os escaladores amadores que, tipo, a gente precisa treinar um pouco mais disso ou daquilo para evitar que você se lesione, enfim. Tá, mas eu vou fazer uma pergunta que difícil, hein? Ai. Meu, uma vez... Lá vem. Não, faz tempo que eu não me lesiono. Uma vez eu me lesionei, eu tive um rompimento de tendão. Cara, eu tava numa viagem, meu, num país que é bem difícil você conseguir comprar algum medicamento. Pô, tava com um cara que, meu, felizmente meu amigo era hipocondríaco. Pô, né? Numa farmácia, no caso. Tipo, meu, o que você tem aí? Cara, eu tenho Vioxx. Cara, dá que eu vou tomar esse Vioxx. Enfim. Pô, isso já faz bastante tempo. Depois o Vioxx, celebra essa geração de anti-inflamatórios vieram a cair em desgraça. O Vioxx. Isso, assim como... Tá, e depois, pô, houve também amigos que tomaram infiltração de cortisona, pô, em casos mais extremos. A medicação nos últimos anos ele tem evoluído nesse campo como auxílio ao seu trabalho? Aqui no Brasil, vou falar da minha experiência na clínica, assim, muitos médicos optam por não fazer a infiltração, né, com corticoide. Eu sempre achei que não fosse tão legal, porque ele realmente deixa as estruturas um pouco mais frágeis, enfim, e aí você pode ter uma lesão mais séria, enfim. Mas em alguns outros países eles usam bastante. Para dor no dedo, tenossinovite, né, que é uma inflamação na camada do tendão. Então, depende muito. Descobri também que é diferente. Bom, é cultural, né? Depende muito de como esse médico, da escola do médico, enfim. Mas eu acho que em alguns casos pode ser necessário. E aí, o que esse paciente vai ter que fazer? Não, se fizer uma infiltração de corticoide, ele vai ter que dar um tempo, né? Não vai poder escalar por um tempo. Aí, realmente, ele vai ter que parar. O que não impede que ele faça um monte de outros exercícios que não seja escalada. Eu sou desse time, assim, ok, então não pode escalar? Vai correr, vai pedalar, não vai usar o ombro, vai. Mas eu acho que pode ser beneficial. Remédio tá aí para a gente usar, né, nesses casos específicos. Eu acho que não pode abusar, não vai ser legal, não vai fazer bem para a pessoa, mas eu acho que ajuda muito. Né? Em alguns casos, se a pessoa tem dor, não consegue fazer o exercício e precisa fazer o exercício, o medicamento entra para a gente conseguir fazer a fisioterapia, senão a gente não consegue movimentar de maneira nenhuma aquela pessoa. Então, mas isso é raro com escalador, não vejo muito. Você
sente que existe uma comunicação boa entre o fisioterapeuta e o educador físico para esses seus pacientes? Porque ele vai sair de um contexto de tratamento e reabilitação para ir para um contexto de voltar à sua rotina, né? Como você É, tem sentido esse diálogo? no meu mundo, na minha bolha, funciona super bem. Eu tenho contato com vários profissionais que trabalham com escaladores e a gente se fala um monte. Tipo, tanto que quando eu vejo que o escalador já está, né, mais recentemente, é que na clínica a gente trabalha, na clínica onde eu trabalho tem profissionais da educação física que estão ali. Então, muitos dos nossos pacientes acabam evoluindo para fazer um treino com os preparadores físicos. E com atletas da seleção eu faço isso. Então, tipo, recentemente teve uma lesão no ombro, uma das atletas, e assim que eu vi que ela estava ok, eu falei, preparadora, manda ver. Então, e a gente vai se falando o tempo todo. Ah, ela conseguiu, ah, não conseguiu, dá para aumentar o volume, não dá. E acaba sendo incrível. Tipo, os benefícios são muito maiores, né, quando você tem essa troca. E, no geral, eu vejo e eu estou super aberta para qualquer escalador que venha fazer sessão, né, uma avaliação que seja comigo, eu deixo assim aberto, falo, olha, eu estou aqui para, se quiser passar o meu contato, ou às vezes eu, né, já falo, ó, gostaria de falar com o seu preparador, a gente precisa afinar algumas coisinhas aí. E normalmente funciona bem. Na minha experiência, é uma relação boa e saudável. E é legal, assim, compartilhar também alguns preparadores que não conhecem a escalada, aí é legal mostrar vídeo, ó, essa aqui é a demanda, né? É uma alta demanda. Mano, uma vez eu estava assistindo uma reportagem do New York Times e Uhum. pô, era uma bailarina americana dizendo que ela havia mudado para a Rússia para estudar lá, para dançar lá, porque a forma de ensino e de treino era muito mais rígido do que era nos Estados Unidos. O que, na verdade, quer dizer o pessoal não está nem aí lá, entendeu? Vai te apertar, vai te empurrar, vai te machucar e dane-se você, eles vão te ensinar a dançar bem. Tá, o fisioterapeuta brasileiro e o gringo tem formas diferentes de tratar o cliente? Meu, quero nem saber se vai doer, vou te curar ou não. Eu não diria que o fisioterapeuta gringo ou brasileiro, eu acho que isso é mais, eu acho que é pessoal, eu acho que é tipo, como tem fisioterapeutas que são muito mais agressivos, não no sentido de machucar, de querer fazer a pessoa sofrer, mas que são agressivos. Tipo, consegue ver que o paciente já está ok, consegue fazer algum movimento, vai lá então. Então, vamos colocar carga, vamos aumentar. Nesse sentido, eu acho que é muito pessoal, de como, talvez venha da escola, do profissional, sabe? De como ele aprendeu a ser fisioterapeuta. É, Tem os mais bonzinhos, mais passivos, tem os que são um pouco mais punk, assim, o tratamento, mas que tende a evoluir bem. Eu acho que no esporte, no geral, a tendência é ser um pouco mais agressivo nesse sentido, porque você precisa evoluir rápido, você precisa voltar ao jogo, você precisa voltar a competir, precisa voltar a treinar. Então, é uma tendência do esporte. E também depende do perfil do paciente, né? Tem paciente que quer, não, mas eu posso fazer mais, eu quero fazer mais. Então, tem gente que a gente tem que segurar e tem gente que a gente tem que falar, não, vamos lá, precisa fazer mais. Então, de novo, é muito pessoal. Na verdade, assim, muitas pessoas, eu acho que pensam, vou fazer fisioterapia, mas não vou fazer fisioterapia, eu não tenho dinheiro, não vai rolar, não vou conseguir pagar, né, 3 sessões por semana. Eu sei que isso é uma coisa, né, que acontece bastante. O que eu queria deixar claro, assim, é que não precisa ser assim. Eu acho que a fisioterapia ou a reabilitação, ela vai funcionar, mas isso, se o paciente fizer. Então, assim, muita coisa está na mão do paciente. O físio está ali para orientar, para direcionar, para descobrir com esse paciente qual que é o melhor caminho.
Então, assim, você não precisa necessariamente estar do lado do seu fisioterapeuta 3 vezes na semana. Você pode ir a cada 15 dias, sabe? Depende do caso, de novo, depende se a pessoa tem uma consciência corporal legal, se ela conseguiu fazer os exercícios, se ela consegue fazer os exercícios sozinha, mas principalmente se ela tem a disciplina de fazer os exercícios sozinhos, né? Porque muita gente acaba indo na clínica porque, ok, tô aqui, já é igual personal, né, gente? Quem que fazer exercício com o personal ali gritando na tua orelha, você faz. Só aí se você for fazer sozinho em casa, você vai fazer na mesma intensidade? Você vai fazer do mesmo jeito? Talvez não, talvez sim. Então, de novo, é pessoal, mas acho que isso é uma coisa que vale a pena falar. Tipo, não fuja da físio achando que é um comprometimento, que eu sei que é um investimento financeiro, mas tem gente que precisa e só fica prorrogando e jogando mais para frente, tipo, não, agora não dá, mas é seu corpo, né? Tipo, devia ser uma prioridade também, e especialmente no esporte, se é uma coisa que você ama fazer, você tem que se cuidar também, poxa. E também tem o fato de algumas pessoas acharem que você vai, alguns pacientes, escaladores, enfim, acharem que o profissional vai falar para ele parar de escalar. Depende. É tudo uma questão de conversa. Mano, como que um escalador desacreditado, à beira da morte, com o pé na cova, te encontra? Como? Gente, pode ser até pelo Instagram, Manuela _Vilarinho. Underline, né? Desculpa. Pô, Manuela, muito obrigado pelo esclarecimento, pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Pô, boa sorte no trabalho, meu, com a nossa seleção. Obrigada. Meu, muito obrigado Foi um pelo prazer. bate-papo. Foi muito Obrigada legal pelo mesmo. convite. E Obrigada. bom, se lembrarem de alguma outra pergunta, depois é só mandar. Ai, eu tô com uma dor aqui.